Cuidado para não se descuidar das coisas de Deus. Essa é mais uma das lições que o povo de Judá aprendeu a duras penas. E agora, quando retornam do exílio e se preparam para essa reconstrução em Jerusalém, olham para as memórias desse reinado de Davi, do tempo em que as coisas iam bem e que o Senhor estava com eles, para reforçar e, quem sabe, não se esquecer mais dessas lições. Hoje, a nossa leitura nos levou do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, até o capítulo 16, no verso 6. No capítulo 12, nós temos uma lista de guerreiros, de grandes guerreiros, que se juntaram a Davi, que fizeram parte desse seu exército, dessa sua força, que foi tão vitoriosa ao longo das batalhas. Mas eu quero fazer o meu destaque naquilo que o texto nos relata a partir do capítulo 13 até o final da nossa leitura, no capítulo 16, verso 6, que é o transporte da Arca do Senhor. A Arca da Aliança é trazida, é levada a Jerusalém. E especialmente no capítulo 13, no verso 3, o texto coloca da seguinte maneira. Aliás, capítulo 13, verso 2. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo, se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. De fato, o povo, durante o reinado de Saul, o rei Saul, durante seu reinado, foi tomado por várias outras prioridades, por várias outras questões. E se descuidou da arca do Senhor, se descuidou das coisas de Deus. O Senhor foi um tanto esquecido por Saul e por todo o povo. E Davi, logo no início do seu reinado, vira para o povo, manda mensageiros a todo o povo para dizer: olha, é hora de juntar. Vamos mandar mensageiros a todo este povo. Vamos trazer todos os sacerdotes, vamos trazer todo o povo, porque é hora de nós voltarmos a cuidar das coisas de Deus com a atenção que deveríamos ter em todo o tempo. Porque durante o reinado de Saul, nós nos descuidamos disso. E essa é uma questão interessante sobre a vida e que é aplicável certamente a todos nós. Como é fácil descuidarmos das coisas de Deus. Não é necessário que você seja uma pessoa ruim, que você seja alguém que odeia ao Senhor, que não se importa com Deus, para se descuidar das coisas dele. Basta a distração, basta os cuidados excessivos com as outras coisas da vida. Como é fácil sermos sufocados, sermos engolidos pela rotina, pelas demandas, pelas obrigações da vida, pelas obrigações de trabalho, pelas obrigações familiares. São tantas coisas constantemente lutando pela nossa atenção que, meramente por darmos atenção a essas outras coisas, se não estivermos atentamente envolvidos nisso, é muito fácil nos descuidarmos, nos esquecermos das coisas de Deus. Isso acontece, é claro que nos momentos mais avançados dessa derrocada de Israel, não é meramente uma questão de descuido. Havia um envolvimento, um empenho grande em serem maus, em serem idólatras, em se afastarem de Deus. Mas no começo tudo começa com distração. No início, tudo parece apenas uma mera distração, um descuido. Se esqueceram de algumas coisas, foi ficando de lado. Talvez você olhe para a sua vida e nem seja capaz de identificar, mas esteja se descuidando das coisas de Deus. Aos poucos a igreja foi ficando de lado, a sua leitura bíblica foi ficando de lado, a vida de devoção. Talvez você até tenha começado esse ano, vou ler, pastor, vamos juntos, todo dia, isso aí, a gente se encontra aqui para devocional. E aos poucos as demandas foram apertando, o cansaço foi batendo, um dia ou outro a leitura foi ficando para lá. Talvez você tenha deixado a sua leitura lá atrás, lá no livro de Levítico. Talvez as coisas vão acontecendo, a vida vai te engolindo, vamos nos descuidando das coisas de Deus. Mas o povo de Judá relembra essa lição importante. É importante termos o cuidado necessário. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Senhor, porque nós nos descuidamos dele. É hora de reavivar o cuidado, a atenção, a prioridade do Senhor nas nossas vidas. Ele precisa estar em primeiro lugar. Não pode ser esquecido de lado num lugar qualquer. E aí nós temos então essa arca sendo levada. E
O outro destaque que eu quero fazer a respeito disso está no incidente que acontece nesse transporte. E se você já fez as leituras, você está acompanhando, você se lembra do que aconteceu. Toda a comunidade então concorda, eles se reúnem, o povo entende, e o texto vai dizer isso, toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. O povo concordou, é a coisa certa a fazer. Vamos trazer a arca. Davi reúne todo mundo, chama as pessoas, reúne a todos para que buscassem a arca. E o texto vai dizer que eles puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, então, em direção a Jerusalém. Pegaram uma carroça nova, uma carroça que nunca tinha sido usada. Olha que luxo! O melhor, o novo para o Senhor. Colocaram essa carroça colocaram a arca nessa carroça nova e estavam levando para a cidade. Mas no caminho acontece um acidente, um dos bois tropeça, a arca ia cair e então Uzá estende a sua mão para segurar a arca. E porque ele estende a sua mão e ele toca na arca, a ira do Senhor se acende contra ele e ele morre ali naquele momento. E aqui nós temos um momento de crise, que talvez você tenha passado por isso. Certamente Davi ficou um tanto indignado e manifesta essa insatisfação. Peraí, mas a gente estava fazendo a coisa certa, era a coisa certa a fazer. Nós estávamos cuidando das coisas de Deus, nós fomos buscar a arca para colocar ali em Jerusalém, a capital, a sede do povo, para que o Senhor estivesse ali. E o Senhor mata Uzá porque ele estava segurando a arca. A questão é, e Davi entendeu isso depois, o povo entendeu, que não basta simplesmente dizer que vou cuidar das coisas de Deus. Eu devo cuidar das coisas de Deus como o Senhor espera que seja cuidado. Eu faço as coisas de Deus, coloco Deus em primeiro lugar, e colocá-lo em primeiro lugar significa, inclusive, fazer do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. Fazer o que Ele espera e não o que eu gostaria de fazer. O certo, o transporte correto da arca já havia sido estabelecido pelo Senhor lá no início de tudo, quando a planta do projeto do tabernáculo foi estabelecido. A arca deveria ser carregada por longas varas de madeira, deveria ser carregada nos ombros. Somente levitas poderiam carregar a arca, não era qualquer um. Aqui o povo faz para Deus, mas não faz do jeito certo, não faz do jeito ordenado pelo Senhor. Pega uma carroça nova, ao invés de carregá-la nas mãos. Pegam pessoas, quaisquer pessoas, vamos lá, vamos trazer a arca. Mas o Senhor havia determinado que só levitas poderiam fazer, só levitas poderiam tocar na arca. Só gente que estivesse preparado para aquilo, purificado para aquilo, poderia tocar na arca. Fizeram para o Senhor, mas não como o Senhor esperava que fosse feito. Não fizeram do jeito certo. Eles entendem a lição, a gente vai ver que Davi, então, depois de que isso acontece, ele convoca os sacerdotes, diz para eles, olha, vocês são chefes das famílias levitas, consagrem vocês e todos os seus parentes levitas para trazerem a arca do Senhor. A ira do Senhor irrompeu contra nós na primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-lo. Fizemos para Deus, mas não consultamos, não nos lembramos, não nos atentamos para o fato de que havia um jeito certo de fazer. E esse é um último alerta e destaque que eu faço para a gente hoje. Não é simplesmente dizer que prioriza o Senhor, é sobre fazer aquilo que Ele quer que seja feito, do jeito que Ele deseja que seja feito. Isso é, de fato, colocar Deus em primeiro lugar e priorizar ao Senhor. Eu desafio você a encontrar e a entender como isso se aplica à sua vida. Eu vejo, por exemplo, em diversas comunidades de fé e estilos de cultos, que na minha leitura, e eu entendo que na leitura adequada da palavra de Deus, divergem muito daquilo que deveria ser um culto prestado ao Senhor. Que trazem muitos elementos que não dizem respeito à adoração ao Senhor. Mas simplesmente porque tem uma pessoa ou outra que quer brilhar. Alguém que diz, não, mas a única coisa que eu sei fazer é isso. Eu sou bom nisso aqui. Eu sou bom em... Deixa eu pensar em alguém... pensar em algo aqui que eu não vou sair criando inimizades nesse momento. Mas eu sou bom em andar de skate. Então, andar de skate é a minha habilidade. Então eu quero uma rampa no altar, porque eu vou andar de skate para Jesus e eu vou adorar o Senhor pulando de skate. Mas isso nunca foi estabelecido como uma prática de adoração. Certamente isso não tem espaço no culto. O culto é para estudo da palavra, é para a pregação da verdade, do evangelho, é para adoração ao Senhor. Você quer andar de skate, irmão? Anda de skate para Jesus, mas nos lugares apropriados. E quando estiver no culto, faça aquilo que é apropriado no culto. Adore, louve, ouça a pregação da palavra, quem sabe pregue a palavra. Mas façamos as coisas para o Senhor, valorizando ao Senhor, dando prioridade a Ele, cuidando das coisas do Senhor.
mas façamos também do jeito que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor deseja. Não é fazer para o Senhor, não é sobre você encontrar um lugar para brilhar, um lugar para estar e ser notado. É sobre fazer para o Senhor, do jeito do Senhor. Isso é, de fato, cuidar das coisas de Deus. Deus abençoe você, a sua família, cuide das coisas do Senhor, priorize o Senhor na sua vida e faça isso da forma como Ele espera de você. Vamos juntos lendo a nossa palavra, aprendendo mais cada dia com ela. A gente se encontra aqui amanhã para mais uma reflexão. Boa leitura para vocês.